seria a velocidade instantânea? Não é? É a velocidade naquele momento, naquele instante. Né? Naquele instante. Certo? Mas o que seria um instante, né? O que seria um instante? Né? Por exemplo, você está em um momento, você está aqui, não é? Aí depois de um tempo você anda um pouco para frente, aí você vai ter um ΔT, né? E vai ter um ΔS. Se dividir vai dar o quê? Velocidade média. Média. Mas o que seria a instantânea? É uma velocidade em um certo momento. Um instante. E qual é a definição de um instante? Um instante é quando você pega um ΔT, você pega um ΔT muito pequeno. Matematicamente, é quando o ΔT tende a zero. Né? Imagine. Aqui, isso aqui, eu estou aqui agora, é o momento inicial. Após um tempo, eu vou estar aqui na frente, é o momento final. O momento final, ele não é igual ao inicial. O tempo passou. Né? Mas quando o momento final ele é muito próximo do momento inicial, não é? Muito, muito próximo, a diferença de momentos é muito pequena, então o ΔT é muito pequeno, você define isso como sendo um instante. Então, o ΔT infinitesimal é um instante. Certo? Quando o ΔT tende a zero. Né? O que é o ΔT tender a zero? É uma diferença muito pequena. Não é? O T final menos o T inicial. Quando ele é muito pequeno, aí a gente fala que ele tende a zero, aí você vai ter a velocidade, você vai ter um instante. Né? Então, o instante é definido quando o T final é muito próximo do T inicial. E se eles são próximos, a diferença é muito pequena. Ela tende a zero. Matematicamente, seria uma diferença infinitesimal. Então, isso seria um ΔT muito pequeno, que se representaria um instante, um momento. Entendeu? Então, se você anda com um ΔT muito pequeno, automaticamente o ΔS que você andou também é muito pequeno. Não é? Quanto mais tempo, se você... Aqui é o inicial, né? E o final é aqui. Então, o tempo, o ΔT é longo. O ΔS vai ser longo também. Né? Mas quando você pega um ΔT muito pequeno, você anda... O momento final ele é muito próximo do inicial. Então, você é rápido. Você anda muito pouco também nesse ΔT pequeno. Eles são proporcionais. Então, quanto menor for o ΔT, menor vai ser o ΔS. Certo? Alguma dúvida aí nesse raciocínio? Tá tranquilo? Então, o que seria a velocidade instantânea? Não é? O que seria a velocidade instantânea? A velocidade instantânea vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aqui é para calcular a média. Correto. Se eu dividir o ΔS pelo ΔT, vai dar média. Mas se eu fizer matematicamente o ΔT ser muito pequeno, não é? Ele ser muito pequeno, o ΔT, o que é o ΔT ser muito pequeno? É tender a zero. Então, se eu aplicar aqui o limite com o ΔT tendendo a zero, você vai ter a velocidade instantânea. Porque o ΔT tendendo a zero vira um instante. E aí você vai ter a velocidade naquele momento, naquele instante, que é instantâneo. Certo? Então, você precisa aplicar a operação matemática limite para a média. Isso aqui é a média. Isso aqui ó, é a média. Né? É a velocidade média. Quando você aplica um limite nela, você transforma ela em instantânea. Sem aplicar o limite, você calcula a média normal. E aplicando o limite, você calcula a instantânea. Não é? Esse limite, isso aqui ó, é igual, não é? Igual. Quando você aplica um limite com o ΔT tendendo a zero, é um ΔT muito pequeno. Automaticamente, o ΔS também vai ser um ΔS pequeno. Se você andou por pouco tempo, por um tempo muito pequeno, você também vai ter andado pouco, né? Então, o ΔS é muito pequeno. Então, a notação na física vai ser assim, ó.
ds dt. Não é? O limite do ΔS, do ΔT, o limite é ds dt. O que é ds? É um ΔS infinitesimal, pequeno. E o que é um dt? É um ΔT pequeno. Certo? Então, quando você aplica o limite, os dois vão ser pequenos. E eu represento isso no papel como? Com o ds e o dt. O ds seria um ΔS pequeno. E o dt é um ΔT pequeno. Eu vou dividir os dois. Então, a notação do limite, ela é substituída por esse ds dt. Que na matemática isso é uma operação. Você já viu isso? É a derivada, né? Então, aplicar o limite nessa razão é você derivar, né? É derivar o espaço em relação a quem? Ao tempo. Então, quando você fala derivada, você está fazendo o quê? Aplicando o limite no ΔT tendendo a zero. Aí você vai dividir o ΔS pequeno por um ΔT pequeno, porque ele tende a zero. E aí você vai ter uma operação matemática que é a derivada do espaço em relação ao tempo, né? Então, são duas coisas ao mesmo tempo. É a notação, a representação no papel de um ΔS pequeno vai ser ds, um ΔT pequeno vai ser dt, e isso na matemática, essa notação é uma operação, que é a derivada. Não é? Então, vamos definir a velocidade instantânea como sendo ds dt. Certo? Então, se você não aplicar esse limite, você calcula só a média, como a gente já fez. Mas aplicando o limite, que é derivando, você calcula a instantânea. Mas para você fazer isso, você tem que ter a função matemática, né? Tem que ter a função. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Exemplo. Exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte. Vamos supor que tem uma pessoa que está andando, e o espaço da pessoa, o espaço em função do tempo, o espaço da pessoa, isso aqui é a questão está fornecendo para você, o espaço da pessoa é igual a 2 mais t ao quadrado mais 2t ao cubo. Por exemplo. Vamos supor que a questão forneceu para a gente esta função. Então, para que serve esta função? Para você saber a posição do indivíduo com o passar do tempo. Por exemplo, em 1 segundo, aí eu boto 1 segundo aqui, aí eu calculo a posição do cara em 1 segundo. É uma posição instantânea. E aí, se for em 2 segundos, aí eu ponho 2 segundos aqui, aí calculo a posição do cara em 2 segundos. E aí eu posso botar o tempo que eu quiser para calcular a posição naquele momento que eu quero, não é? Então, essa é a função do espaço-tempo, certo? E aí eu pergunto a vocês assim, calcule a velocidade instantânea, no tempo de 1 segundo. Eu quero saber a velocidade do cara no momento de 1 segundo. Aí você vai responder como isso. A velocidade instantânea vai ser a derivada do espaço em relação ao tempo. É o ds dt, que é o limite do ΔS pelo ΔT, fazendo o ΔT tender a zero. Aí é ds dt. E aí, na matemática, isso aqui é um polinômio, não é? Para quem não lembra, se eu tiver uma função y em função de x, que é ax elevado a n, né, pessoal? A derivada de y em relação a x vai ser n vezes ax, n menos 1. Não é isso, pessoal? Tu pega o expoente, multiplica pelo da frente e subtrai 1 no expoente. Aí fica x, é n menos 1. Certo? Então, esse é o resultado da derivada, não é? É uma regra para polinômio, que é o caso que a gente vai encontrar muito aqui no começo. Certo? Então, vamos lá. Lembrando que se derivar uma constante, dá zero, não é? Certo? Por que derivar uma constante dá zero? Vamos relembrar. Aqui não tem 2, né? Sozinho, né? Esse 2 está sozinho.
Na verdade, ele não está sozinho. Isso aqui é isso. Ó. Isso aqui é 2t elevado a zero, né? Porque t elevado a zero dá 1, né? Então fica 2. Mais, aí eu vou repetir o resto. T ao quadrado mais 2t ao cubo. Então, o número sozinho, na verdade, vai ter lá o t elevado a zero, que é 1. Né? Então, derivando fica 0 vezes 2t a 0 menos 1, mais 2 vezes t a 2 menos 1, mais 3 vezes 2t a 3 menos 1. E aí, está multiplicando por zero, vai dar zero. Então, é por isso que você fala que, derivando uma constante, dá zero. E é verdade. Então, fica zero. Então, vamos lá. O nosso V instantâneo vai ser 0 mais 2t mais 6t, 3 menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Né? Esse é o V instantâneo. Isso é uma função, pessoal. O V instantâneo varia com a função de segundo grau. Né? E aí você faz o que agora? Bota o tempo que eu perguntei. Eu perguntei o quê? O V instantâneo em 1 segundo. Então, o V instantâneo em 1 segundo, bota 1 segundo aqui, 1 segundo aqui, fica 2 vezes 1, mais 6 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 6 com mais 2, 8 metros por segundo, por exemplo. Certo?